Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, Moisiel quem fala. Estou passando para deixar uma rápida reflexão da palavra de Deus. Nesta ocasião, eu gostaria de ler no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27, um texto bem conhecido de nós todos, que diz assim: Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todos aqueles que ouvem essas minhas palavras e não as praticam, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amados irmãos, esse texto bíblico faz parte também do final do Sermão da Montanha, escrito no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. E Jesus finaliza o seu sermão dando uma advertência a todos aqueles que estavam ali ouvindo a sua palavra, dizendo que é provável que havia ali no meio deles pessoas com essas duas características que Jesus aqui vai descrever. Pessoas que ouvem a palavra, mas que simplesmente ouvem, mas não colocam em prática aquilo que está se ouvindo. Jesus pregou o Sermão da Montanha, um sermão extremamente longo, recheado de coisas maravilhosas, falou de uma diversidade de assunto imenso para todas as classes sociais, falou sobre famílias, enfim. Jesus trabalhou o Sermão da Montanha em diversas áreas. Mas muitos ali daquelas pessoas que ali estavam, ouviram o Sermão da Montanha e certamente somente ouviram. Entrou pelo ouvido e saiu pelo outro, e nada mais, e nada aconteceu na vida delas. E aí Jesus faz a comparação aqui dessas pessoas, dentre o grupo de pessoas que ali estavam. Ele descreve que há pelo menos duas características dessas pessoas. Primeiro, ele diz que há aqueles que ouvem e praticam, e aqueles que não ouvem, que ouvem e não as praticam. E ele compara aqui a dois homens construtores que construíram duas casas. O primeiro construiu uma casa sobre a rocha. Procurou alicerçar a construção da sua casa. Procurou dar ênfase na base construtiva da sua casa, no alicerce. Ele não procurou facilidade, ele procurou um local rochoso que pudesse construir a sua casa. Nós vemos na característica deste primeiro homem que ele não está preocupado em facilidade, ele não está preocupado em uma construção fácil e rápida, mas ele está preocupado inteiramente com a sua casa e com a durabilidade desse projeto. Esse primeiro projeto, dito aqui por Jesus, é de um homem ou de uma mulher que ouve a palavra de Deus, que escuta, mas que coloca em prática plenamente. Aí Jesus compara este homem a um homem prudente, a uma mulher prudente, que constrói o seu projeto de vida sobre um alicerce, sobre um solo rochoso. E aí Jesus disse que sobre essa casa, depois que construída, depois que ele construiu essa casa em cima desse solo rochoso, certamente ele teve muita dificuldade, certamente houve muitos obstáculos para ele construir, para ele terminar essa casa. Mas quando ele constrói essa casa, e ele coloca a sua família, que essa casa é o projeto de vida dele, e ele coloca a sua família dele, de repente começa a chover, uma chuva imensa, começa a ventar um vento forte, veemente, e justamente essa chuva e esses ventos fortes sopram contra aquela casa. Mas Jesus disse que essa casa não cai. Vem o vento, vem a tempestade,
vem as dificuldades, mas ela não cai. É interessante, amados irmãos, a gente contextualizar isso para os nossos dias. Esta casa e este homem simboliza todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e simbolizam aqueles que praticam a palavra de Deus. Esses que praticam a palavra de Deus, eles constroem o seu projeto de vida no Senhor. E aí, amados, vem a luta, vem a perseguição, vem a dificuldade, vem o sofrimento, vem a espada, vem o porvir, vem a angústia, vem a depressão, vem todo tipo de dificuldade tentando derribar esta casa, mas ela não cai, porque ela está em cima da rocha que é Jesus. No entanto, o outro homem que Jesus menciona nesse texto bíblico é alguém que está interessado em facilidade, em rapidez. Ele constrói a sua casa sobre a areia. Este homem, ele está preocupado em construir um projeto de vida com facilidade, com rapidez e com economia. Porque em cima da areia, ele não vai precisar fazer muita coisa, não vai precisar ter muito esforço. Ele não vai precisar, vai gastar menos. Ele pode até construir uma casa, uma mansão, uma construção enorme, de uma beleza gigante, de uma beleza maravilhosa. No entanto, é uma casa que não tem alicerce. É um projeto de vida que se constrói sobre a areia. E depois que ele termina aquela casa, de repente veio a chuva, de repente veio os ventos, de repente veio a tempestade, e aquela casa caiu, porque ela não tinha alicerce, ela não tinha durabilidade. Aquele projeto de vida foi construído sobre a areia. Amados irmãos, todo projeto de vida, por mais belo que seja, por mais gigantesco que seja, por mais maravilhoso aos olhos humanos que seja, que não seja construído, que não é construído com uma base em Cristo Jesus, que é a nossa estrutura de vida, é Ele quem nos sustenta. Todo projeto de vida, todo projeto familiar, que é construída baseado em pensamentos humanos, baseado simplesmente na sua filosofia humana, baseado simplesmente em buscar rapidez e facilidade. São projetos que já começam com data de validade para se terminar. São projetos que no primeiro balanço que vier, na primeira dificuldade, certamente ele vai ruir. Certamente ele vai ruir. E nesse texto bíblico que Jesus aqui menciona, nós aprendemos aqui algumas coisas. Aprendemos aqui, amados irmãos, que as lutas e dificuldade, o vento, a chuva, que simboliza as dificuldades da vida, a luta, as perseguições, as dificuldades que Jesus mencionou, que no mundo teríamos aflições. Essas dificuldades, ela vem para os dois projetos de vida. Os dois projetos de vida vai padecer dificuldade nessa existência. O vento veio para quem tinha construído uma casa sobre a areia, e o vento veio para quem tinha construído uma casa sobre a rocha. A grande diferença aqui, qual que é? É que uma casa tem um alicerce. É que uma casa está construída sobre um solo, tem sustentabilidade, tem durabilidade, tem firmeza, sustento, tem força para suportar as dificuldades. A outra estrutura, na primeira chuva, na primeira dificuldade que veio, bateu, e grande foi a sua ruína. Porque muitas pessoas estão caindo. Porque muitas pessoas estão ruindo. Porque muitas famílias estão entrando em decadência. Porque muitos projetos de vida, projetos que a gente olha e diz que projeto maravilhoso, bonito, estrondoso, mas não tem sustentabilidade, mas não tem alicerce, mas não tem força para resistir o dia mau. A Bíblia diz que os dias são maus, que vêm sobre a terra, mas
Todos aqueles que estiverem sustentados na rocha que é Jesus, todos aqueles que criaram o seu projeto de vida, todos aqueles que estão com o seu projeto de vida construído em Jesus, saiba, vai vir o vento, vai vir a chuva, vai vir a tempestade, vai vir o dia mau, vai vir a dificuldade, vai vir as pestes, vai vir as pragas, vai vir os vírus, vai vir a fome, vai vir a nudez, vai vir a peste, vai vir a angústia, vai vir a depressão, mas esse projeto de vida não cai, porque a sua base, quem sustenta é Jesus de Nazaré, é Jesus que sustenta a gente, meus amados irmãos. É por isso que vem o dia mau e a gente está lá, firme no Senhor Deus, porque a nossa sustentabilidade, a nossa sustentação, a nossa firmeza, a nossa segurança não vem de nós mesmos. Nós construímos a nossa casa em Jesus, nós construímos a nossa família está construída em Jesus, os nossos filhos, a nossa esposa, os esposos das irmãs, a família está construído sobre um projeto de vida com sustentabilidade, e essa sustentabilidade se chama Jesus de Nazaré. Então, meu amado irmão, continue praticante da palavra de Deus, porque fazendo assim, você estará construindo o seu projeto de vida sobre a rocha que é Jesus de Nazaré. Que Deus em Cristo continue vos abençoando em nome de Jesus.